Oi, gente, boa tarde. Hoje é dia 18 de junho, aniversário de 80 anos do Paul McCartney. E como eu sou muito fã dele, muito fã de Beatles, eu decidi fazer uma homenagem lendo alguns pontos do mapa dele, pra gente entender, né, como a gente conhece a carreira, acompanhou, entender como isso se reflete no mapa. Esse geminiano tão especial, tão talentoso, tão luminoso. E o que é interessante no signo de Gêmeos, que é o signo que está ligado à comunicação, ao poder da palavra, a como a gente usa as palavras, como a gente interage, troca ideias. E é interessante pensar no que o Paul faz com as músicas, né? A maneira de compor, isso é muito forte, essa inteligência de como usar as palavras, né? Está muito forte no signo de Gêmeos. E ele não é o geminiano qualquer, porque ele tem o Sol lá no topo do mapa, no meio do céu, bem pertinho, quase numa conjunção exata, o que dá um brilho para ele e um potencial muito grande para a popularidade. Então ele já nasceu com esse potencial. É claro que foram as escolhas dele que o levaram a isso, mas ele tinha assim toda a força, toda a natureza para se mostrar muito, para ser visto, para ser conhecido, ser notado, receber esse reconhecimento mesmo das pessoas, da sociedade, com esse sol brilhando lá no ponto mais importante do mapa, que é o meio do céu. Então esse é um ponto que chama muito a atenção quando a gente olha o mapa do Paul, né, que é um mapa de alguém que tem muito potencial para ser famoso e ter um reconhecimento mesmo. Então, além desse sol no topo do mapa que traz esse potencial de notoriedade, de brilho, ele também tem um outro planeta ali nessa casa 10, né, que é a casa da nossa carreira, do nosso objetivo de vida no coletivo. Ele tem Júpiter ali. O que traz para ele é um grande potencial de conseguir realizar o que ele deseja em termos profissionais e de objetivos, né, de vida para o coletivo. É um planeta que está muito ligado à boa sorte, à prosperidade, à expansão. E ter ele junto do Sol já traz uma qualidade de bastante otimismo, de muito entusiasmo, de olhar a vida com muita fé, com muita alegria, de olhar o lado positivo das coisas, né? E também de querer ser visto, se mostrar, de conseguir transmitir esse entusiasmo, né? E como o planeta Júpiter tá no meio do céu ali junto com o Sol, é realmente assim muito, muito potencial para ter uma vida muito bem sucedida, uma vida pública, né? Muito bem sucedida, independente da vida privada, a vida pública, o reconhecimento que ele tem pelo trabalho, realmente ele tem muitas chances, e é o que aconteceu, né? Ele é uma das pessoas mais famosas e um dos nomes da música mais importantes do século XX, né? Então o mapa dele só confirma todo esse potencial. E também, o que é interessante é que todo esse potencial, né, que esse propósito de vida dele está no signo de Gêmeos, dizendo que assim, a maior entrega que o Paul faz para o mundo quando ele se conhece, né, é justamente trazer a palavra, lidar com a comunicação e transmitir ideias. Esse é o grande foco do propósito dele, que está no signo de Gêmeos. Então, potencializar a poesia, né, já que ele foi para a música, pela arte, a questão da composição da palavra é fundamental para a realização dele, fundamental. Não é uma questão da arte pela sensibilidade, que daí é um outro departamento para ele, mas através da composição musical, ele fazia a gente pensar de uma outra forma, através das letras que ele compõe, abrir a nossa cabeça, né? E promover esse diálogo que é no signo de Gêmeos, né? Então, isso faz parte da vocação dele. E eu não sei se vocês sabem que o Paul tem ascendente em Virgem, né? O que traz a ele uma qualidade muito forte de ser uma pessoa bastante pragmática, bastante pé no chão e bastante orientada para o trabalho, né? Ele tem 2 pontos no mapa que o orientam bastante para o trabalho. O seu ascendente em Virgem e também o seu Sol lá no meio do céu,
que traz um foco muito grande para a realização pessoal e para o que ele produz, para o que ele realiza, e essa busca de reconhecimento, né? E com o ascendente em Virgem, ele tem esse foco em realizar, em trazer as coisas para a prática, não ficar só na teoria ou no abstrato. Tem uma questão muito concreta de realização, né, com esse ascendente em Virgem. E outra coisa interessante é que reforça o Mercúrio, né? Se a gente for pensar, ainda mais esse ano, é um ano regido por Mercúrio, já falei bastante de Mercúrio por aqui, já fiz workshop também. E o regente, tanto do Sol quanto do ascendente dele, é Mercúrio, é o mesmo regente, né? Que é o regente de Virgem e de Gêmeos. Ou seja, o potencial comunicativo dele é amplificado, é muito, muito forte, e uma mente muito ágil, né, que lida com as palavras com muita habilidade, não só com as palavras, que é o caso de Gêmeos, mas também de trazer isso para a prática, de realizar, né, que esse trabalho da composição, de gravar um disco, tem uma questão de botar a mão na massa. E essa questão está muito forte nesse ascendente em Virgem, que é fazer, vamos realizar, vamos gravar esse disco, vamos deixar essa música pronta, vamos produzir, e tem um olhar muito orientado. Não é à toa que, não sei se vocês viram o documentário da Disney, né? O documentário sobre o Get Back, que é incrível, mostra muito como ele tinha uma visão muito clara da música, como se fosse um projeto de arquitetura, né? Ele tinha um olhar muito concreto, exatamente do que ele queria naquele ponto, naquela música, que emoção que ele queria transmitir. Ou seja, tem uma parte dele que é muito, muito pé no chão, né? E esses dois pontos juntos que trazem para ele todo esse potencial de realizar muitas coisas. Estou vendo aqui uma pergunta da Lívia. O mapa diz algo sobre os grandes amores, como a Linda? Diz sim, Lívia. Tem uma questão muito intensa em relação à vida afetiva dele, que a gente vai ver. Então, respondendo à pergunta da Lívia, antes da gente aprofundar aqui, da vida afetiva do Paul, que realmente ele foi muito devotado à Linda, né? Teve uma relação muito próspera entre os dois, muito longeva, né? Ele teve os filhos e mesmo depois, né? Ele tinha essa busca de estar com alguém, né? Ele se casou, depois namorou, sempre com alguém ao lado dele. E o Paul tem Vênus em Touro, né? O que isso significa? É uma Vênus muito exaltada, muito forte, que está no signo mesmo que ela rege, dizendo que os relacionamentos para ele têm um valor de deixar ele com uma sensação de segurança, de estabilidade. Por isso que, de uma forma ou de outra, ele acabava buscando os relacionamentos, porque dão um chão para ele, é uma forma dele se sentir bastante seguro, né? E na posição do mapa que está Vênus, indica que ele gosta de se relacionar com mulheres que tenham uma visão mais ampla do mundo, que enxerguem questões sociais também, um olhar mais até político, que não fiquem assim com uma mente muito fechada, né? É isso que faz sentido para o Paul em termos de relacionamento. Mais uma coisa muito forte no mapa dele, que é um grande desafio para ele, que no mapa ele tem sua Vênus muito desafiada pela Lua, né? Ele tem uma Lua em Leão, então é uma Lua também muito forte de valorização do eu, muito forte, né? A Lua em Leão, essa busca por você ser visto, por você brilhar, uma autoestima, né? Que é bastante estimulada, e isso entra um pouco em conflito, né, com a forma como ele se relaciona, porque existem duas forças dentro dele, uma força de valorização da individualidade, do eu, e uma outra força de querer compartilhar, de reciprocidade, de ouvir a outra pessoa. E isso no mapa dele tem uma configuração bastante tensa. Então deve ter sido um processo, né? De repente, por exemplo, na adolescência, no início da vida adulta, para ele conseguir equilibrar e como obter um equilíbrio emocional dentro dos relacionamentos, né?
essa nutrição entre ele se expressar sua individualidade, mas também se sentir aconchegado no relacionamento com a outra pessoa, de ter essa troca. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, Lívia, depois você me fala, mas realmente não é uma configuração tão fácil, é bem desafiador e que necessita de um amadurecimento mesmo, né? E ao mesmo tempo, essa configuração dele para relacionamentos, né, com a Lua, Vênus e Lua, indica que assim, a questão da maternidade para ele, da paternidade, né, como ele é um homem, mas de estar com uma mulher que vai gerar filhos ou que tenha filhos, também é uma questão muito forte. E a gente sabe que quando ele começou o relacionamento com a Linda, ela já tinha, né, uma filha de um outro casamento, então já trouxe uma bagagem ali para o relacionamento, né, diferente. E ele era bastante jovem, tinha 20 e poucos anos, né? Então essa bagagem de ter uma responsabilidade já como padrasto e depois como pai, e como lidar com isso, né, com o seu ego, porque ele tem um potencial de ficar com o ego mais inflado, porque é uma vontade de aparecer, de se projetar muito grande, junto com essa tensão nos relacionamentos. Então, foi um grande desafio para ele, bem grande, né? Mas que a gente viu que ele conseguiu amadurecer, conseguiu superar, pelo menos aparentemente, né? A gente de fora acompanhando, aparentemente sim. E falando agora no ascendente dele, tem um planeta muito especial, que é o planeta Netuno, que é o planeta que rege a nossa inspiração, a nossa intuição, nossa espiritualidade, né? A nossa conexão com o todo, a compaixão. E para o Paul, esse planeta é muito importante porque ele está na linha do ascendente, né? Então ele faz parte da personalidade dele, de como ele é visto. E isso na prática quer dizer o quê? Que dá a ele um magnetismo muito forte, né? Então ele tem no mapa todos os ingredientes para ser uma pessoa muito conhecida, muito desejada, que tem um magnetismo. As pessoas se sentem atraídas para ver esse homem, esse ser, né? E com Netuno aí cria toda uma aura magnética que atrai a gente, um carisma muito especial. Isso é um ponto. E o outro ponto de Netuno aí também traz a ele muita intuição, bastante. Inclusive, ele já, alguns relatos já falou, né, que, por exemplo, foi em sonho que a mãe dele chegou para ele e falou Let It Be, e a partir daí ele criou a música, né? Tem uma conexão espiritual muito forte, né? Uma conexão intuitiva que o leva a criar. E Netuno também está relacionado à arte. A arte como esse caminho para a gente se elevar, para a gente entrar em contato com essas esferas superiores. E como isso está no ascendente dele, né, faz parte da personalidade dele, ele tem todo o potencial de ser uma pessoa muito, muito intuitiva, muito magnética, muito conectada, né? Mas isso pode ter sido muito desafiador, porque no mapa dele, esse planeta faz um aspecto tenso, que é uma quadratura, com o Sol, dizendo que em alguns momentos ele pode ter se iludido muito, né? Idealizado muito as situações, tanto profissionais quanto pessoais, né? E pode depois ter quebrado a cara, né? Ter se desiludido. Então, é um outro grande desafio, porque no mapa está numa angulação, um grau quase exato, indicando que é uma tensão e que faz parte da evolução dele, ele praticar de alguma forma a espiritualidade. Então, esse é um outro ponto muito importante, praticar a espiritualidade, praticar também a generosidade e a compaixão. A gente vê um pouco disso nele, né, do que eu conheço da vida dele, com essa conexão com os animais, né, porque ele é vegetariano já há muitos anos, né, acho que, sei lá, uns 40 anos ele é vegetariano, e ele tem um engajamento, né, ele sempre fala da campanha de Segunda Sem Carne, nos shows dele ele exige que sejam vendidos, né, nos estádios, nos lugares, comidas vegetarianas.
Então existe ali já uma consciência de compaixão, que é um nível, né? Mas faz parte de toda a vida dele, ele desenvolvendo cada vez mais essa questão espiritual, e através da arte é um grande caminho, sem dúvida nenhuma, né? É um caminho muito importante para ele. Um outro ponto que eu queria falar do mapa dele, quem viu recentemente, eu postei um vídeo sobre o solstício de inverno e falando de unicórnio, né? Ou conhecida aqui como Lilith, que esse astrólogo francês fala de unicórnio. E o que é muito interessante é que o Paul tem unicórnio, que seria a Lilith média, né? A lua negra média, em conjunção com o seu sol também lá no alto do mapa, o que é muito legal, né? Porque é um tema que a gente acabou de falar, acabou de estudar. E o que isso significa? Que ele traz dentro dele, na alma dele, já dessa encarnação e de outras, uma certeza muito, muito profunda de que ele tem uma potência muito grande, de que ele pode brilhar, mas que isso pode ser muito desafiador, principalmente no início da vida, na infância, na adolescência, porque isso pode significar que é um medo tão grande de ser menos do que ele idealiza, né? Então, porque a idealização dessa conjunção é que ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, sensacional, e que é muito bom, que traz muita autoestima, mas na prática, né? E não é sempre assim que acontece. Então, no início da vida deles pode ter sido muito desafiador, bastante desafiador, né? Mas faz parte da personalidade dele ter essa certeza muito íntima do dom divino que ele tem, né? Sem falsa modéstia nenhuma. E aí, se a gente acompanha a carreira dele, que é tão prolífica, até hoje ele produz muito, faz shows, né? Esse dom que ele tem, ele não tem mais vergonha de esconder, faz muito tempo, né? Ele se mostra totalmente como ele é, as músicas, enfim. E essa força, esse poder, também a gente encontra em Unicórnio, que está em Gêmeos, né? Próximo do meio do céu, e faz parte do aprendizado dele entender como adaptar toda essa potência divina, esse dom, adaptar para a realidade em alguns momentos, onde a realidade vai ser imperfeita, as pessoas vão ser imperfeitas, né? Então, é um dos grandes desafios dele também, né, para ele conseguir superar. Falando de um ponto bem harmonioso no mapa do Paul também, eu disse para vocês que Mercúrio é muito forte no mapa dele, porque é regente do Sol e regente do ascendente. E, além de tudo, Mercúrio está em casa, Mercúrio dele está em Gêmeos. Ou seja, a mente dele é muito ágil, tem uma inteligência para compreensão, para produzir ideias, para concatenar os pensamentos, muito, muito ágil. E, além de tudo, Mercúrio faz um sextil, que é um aspecto de influência perfeito com a Lua. Traduzindo, isso quer dizer que o emocional dele está numa sintonia perfeita com o mental e que ele consegue perfeitamente traduzir em palavras o que ele sente. Isso dá para ver nas músicas, né? Tá muito claro, tanto que muitas músicas, principalmente da carreira solo dele, tem um componente romântico muito forte, né? Que a gente pode relacionar com essa lua, com todas as experiências de relacionamento, ele traz muito isso nas músicas, na composição, e existe essa perfeita sintonia entre o que ele sente e como ele consegue verbalizar, em como ele consegue elaborar isso mentalmente. É um aspecto que é ótimo para quem é compositor, quem é cantor, né? Ainda mais falando de Mercúrio, tendo essa relação com a comunicação, com a voz, com o canto, né? E com essa harmonia com a Lua, quer dizer que a maneira também dele cantar, dele interpretar, ele consegue colocar toda a emoção dele ali, toda a sensibilidade, e isso a gente percebe também, né? Isso também fica muito claro, né? Essa harmonia é algo como a gente consegue já ver, ele já tem 80 anos, a gente consegue olhar para trás e ver como isso se desenrola, né, na vida dele. Um outro ponto também muito favorável que ele tem, muito especial,
é que o planeta Urano, que é o planeta que fala da nossa criatividade, da nossa ousadia, de pensar fora da caixinha, ele está em Gêmeos. Ele tem muitos planetas em Gêmeos, indicando essa potência mental de comunicação muito forte, né? E o planeta Urano está fazendo também um aspecto bem harmonioso com Marte, que é o poder de ação, de decisão, de se colocar, de agir no mundo, que ele tem Marte em Leão, né? Ele tem vários planetas em Gêmeos e vários planetas em Leão, indicando que, se a gente for olhar de uma forma geral, existe essa força do mental e da comunicação e também a força do ego, do eu, de se expressar, de ter criatividade, de se colocar sem medo de ocupar os holofotes, que o Paul não tem receio nenhum, né? Então, essa harmonia entre Urano e Marte traz a ele muito jogo de cintura para lidar com situações imprevistas, né? Para improvisar. Ele é um grande improvisador, tem muita flexibilidade para tirar o melhor das situações, seja da parte artística, por exemplo, né? Começar a improvisar uma música. É uma qualidade dele, de lidar com o novo, com esse imprevisto. E também de usar os insights, ideias novas e colocar em prática, né? Se vocês não assistiram, assistam um documentário do Get Back, que é maravilhoso, e nesse documentário a gente consegue ver bastante essa qualidade, onde ele tá ali ensaiando uma música e de repente sai uma obra-prima, até esqueci qual música que era, mas uma música super famosa ali, o Get Back, começa a sair do nada, né? Então esse lampejo que vem, que é o planeta Urano, que nos traz essa lampadinha que se acende na cabeça, né? Plim! Ele tem uma harmonia perfeita com a ação, ele já consegue colocar em prática com o seu ascendente em Virgem, né? Isso mesmo, Lívia, ele é uma comédia de tão espontâneo, também tem isso, né? Todos esses planetas em Leão tá muito ligado à nossa criança interior, à nossa espontaneidade, a nossa maneira de se expressar de forma mais autêntica, e ele tem a Lua ali, ele tem Marte ali, indicando mesmo que ele tem até essa veia cômica, né? Ele gosta de imitar, de fazer vozes, ele é super engraçado e traz essa leveza toda, né? O que é muito legal de a gente enxergar. Por isso que eu adoro ver o mapa, que a gente consegue ver como isso se traduz, né? Na vida dele. E todas essas facilidades, elas são um ponto muito bom, mas a gente tem no mapa dele várias tensões. Então, a gente falou agora há pouco de Sol e Netuno, que são muito tensionados, Lua e Vênus também, né? Falando de relacionamentos. E um outro ponto muito delicado para ele é que ele tem o Quiron, que é o asteroide que está relacionado com a nossa ferida muito antiga, uma questão kármica, né? Que traz um sofrimento, traz uma insegurança. Ele tem Quiron próximo da Lua, né? Quiron em Leão, junto da Lua. O que isso significa? Que a questão da paternidade para ele, de ter filhos, foi uma cura, porque em outras vidas ele traz uma memória de muito sofrimento, de perdas, né? De dificuldade, tanto com a saúde, provavelmente, dos filhos, ou como... enfim, como cuidar de filhos. Então, nesta vida, o fato dele, ele teve vários filhos, né? Ele conseguiu exercer isso, para ele foi uma grande cura, e isso também se traduz na relação com a mãe, né? Que ele traz, provavelmente, do momento que ele nasceu, se a gente for pensar, então 42 ali ainda estava no final da Segunda Guerra, né? Então, vocês imaginem o clima daquele momento. Lua com Quiron fala também de uma infância muito sofrida, onde houve muito sofrimento, um pesar muito grande. Então, se a gente for olhar o momento que ele nasceu, é muito claro entender por quê e como isso fica impresso dentro dele, né? O bom é que ele tem outros elementos do mapa, como Sol e Júpiter, que dão uma levantada nele, né? Junto com esse Sol lá em cima no meio do céu, que não deixam isso tomar uma força assim que vá travá-lo ou derrubá-lo, mas foi um desafio, e isso provavelmente mais na vida privada dele poderia se mostrar em como ele é em casa, com os filhos,
existem memórias de sofrimento, de pesar, de privação, principalmente da infância dele, né? Que ele deve ter precisado fazer uma terapia aí para lidar com isso ou transformar isso em música. Mas existe essa ferida, sim. Um outro ponto muito interessante que dá ao Paul um poder de ação muito forte, além desse sol com unicórnio, ou Lilith, né? Para quem conhece como Lilith, traz essa força do eu quero, eu faço, eu desejo, eu já tenho muito claro dentro de mim o que precisa ser feito, então eu vou fazer, né? Tem esse motor muito forte. E além disso, ele tem Plutão, que é um planeta muito, muito intenso e está relacionado, entre outras coisas, com a gente ter o poder, né? Lidar com situações de poder, e ele tem Plutão junto de Marte, dando a ele muita intensidade nas suas ações, né? Do que eu consegui ver de entrevistas com ele, documentários, ele não me transmitia muita agressividade, né? Mas não deve ser uma pessoa muito fácil em alguns momentos, porque ele tem uma tendência a ser incisivo demais, ou a querer sempre ter a última palavra, ou dominar a situação, né? Se a gente for olhar no documentário Get Back, ele tem uma tensão muito grande ali entre os quatro, né? Com os Beatles, e ele que toma as rédeas da situação, né? Esse Plutão que leva a pessoa a assumir, né? E ter essa figura de poder. Ele dominava, então ele e o John tinham essa questão muito forte, mas o Paul é que falou, não, vamos fazer, o que a gente vai fazer? Vamos colocar na prática, né? Que era o ascendente dele em Virgem, mas esse Plutão-Marte traz um potencial muito grande de assumir as coisas, ainda mais em Leão, né? Essa força pessoal que em alguns momentos pode passar da medida, né? Ir para uma agressividade, de uma forma de se colocar muito, muito forte, enfim, deve ter sido um outro desafio para ele aí, intimamente, como que ele resolve isso, né? Para que ele não seja um trator passando por cima das pessoas. E olhando no mapa dele, em termos de casas, ele tem a casa 9 bastante cheia e a casa 11 também, né? São as casas mais populosas. E o que isso significa? A casa 9 tem a ver com os nossos ideais, a nossa busca filosofal de entender o mundo, de entender qual é o sentido das coisas, qual é o sentido de estarmos aqui, num conhecimento mais profundo, né? E de ir além, de ir a novos horizontes, alcançar novas fronteiras. Então, pensando em como a carreira dele é internacional, né? O mundo todo conhece ele viajou, né? Deve ter viajado todo mundo, faz muito bem para ele essa expansão toda, porque essa casa tem a ver com explorar o mundo mesmo, explorar novas ideias, tanto no plano mental, como também explorar novas fronteiras. E além de tudo, a casa 11, que é onde tem a lua dele, que é uma casa também que está cheia, tem a ver com inserção social no coletivo, estar em grupo e ter uma visão de sociedade, né? Então ele tem um mapa de alguém que nasceu para ir para o mundo, é muito externo, quase não tem pontos de mais internalização, de uma coisa mais fechada, é para fora, né? E essa casa 11, que é a casa de você estar aberto a novas ideias e fazer colaborações em grupo, né? E ter essa visão social, como eu falei, e também ter uma visão um pouco do futuro, não ficar parado no tempo. Então, se a gente for pensar, ele, mesmo com 80 anos, né? Ele já faz um tempo que usa as redes sociais, ele usa todos os recursos muito atuais, né? De se divulgar, enfim, ele não é uma pessoa que está ali reclusa, parada, né, assim, uma coisa jurássica, não, ele acompanha, né, mesmo os discos dele, se vocês verem, tem um clipe recente que foi feito um trabalho de computação, onde o Paul aparece super jovem, né, e tem muito a ver com esses planetas todos na casa 11, que é uma casa de ousadia, de pensar no futuro, né, e usar a tecnologia.
Então, ele deve ter ficado muito feliz de fazer um clipe com tanta tecnologia, de uma forma tão nova. E eu acho que é a primeira vez que um clipe foi feito desse jeito, né? Foi bem inovador mesmo, acho que foi no ano passado ou retrasado. Então, traz muito a força dessas duas casas dele, a casa 9, que é essa casa de expansão e dos novos horizontes, e a casa 11, que é a casa do futuro e de estar envolvido socialmente, trabalhos em grupo. Falando sobre os elementos, né, que é um outro ponto muito legal para a gente enxergar no mapa, ele tem uma predominância grande de ar no mapa, né, e ele tem pouquíssima água. Falando o quê? Que o ar é esse elemento que é o elemento responsável da nossa comunicação, do nosso universo mental, da gente interagir com as pessoas, né? É o elemento relacional e de comunicação. Então, que é o grande ponto dele, que é pôr a voz no mundo e trazer as suas palavras, né? Transmitir isso, é muito, muito forte. E ele tem um equilíbrio de terra e fogo e, como eu disse, bem pouca água. E em termos de qualidade dos signos, ele tem uma predominância grande de signos mutáveis, que dá a ele muito jogo de cintura, muita flexibilidade, muita adaptabilidade para lidar com imprevistos, com situações novas. E ele tem só um ponto para os signos cardinais, de iniciar, né? Dando ele uma qualidade melhor de pegar o bonde andando e fazer o melhor daquela situação do que começar do zero, né? E, bom, eu acho que é isso, que espero que vocês tenham gostado dessa singela homenagem, que eu sou muito fã do Paul, muito fã mesmo, e queria de alguma forma deixar essas qualidades todas, né, com uma outra compreensão, enfim, olhando através da astrologia, só confirma tudo que a gente conhece dele. E viva o Paul, vida longa para esse ser tão iluminado, tão especial, que sabe que é bom mesmo, sabe que é maravilhoso, e é isso aí, e usa o dom dele com muita sensibilidade, com muita intuição, e que ele continue nos presenteando com suas músicas, com a sua arte. Boa tarde, gente. Bom fim de semana, bom sábado. Um beijo, gente.